Vamos orar, vamos aproveitar esse tempo especial. Há um desejo no meu coração em orar com você e orar por você. Que a graça, a abundante graça do Senhor nos visite nesta manhã, essa manhã bem friorenta, que sejamos aquecidos pelo fogo do alto. Vamos orar comigo? Bendito seja o teu santo nome, Paizinho. De eternidade a eternidade, tu és Deus, santo, justo, fiel, Deus único, verdadeiro, nosso Pai, que sempre nos conduz ao lugar da provisão, o Pai assertivo nas suas decisões, o Pai que pensa em o melhor para os seus filhos. Aqui estamos de volta neste tempo especial e queremos a condução do Senhor, até porque nada podemos fazer sem o Senhor. Mesmo que todas as situações nos sejam contrárias, tu podes todas as coisas. Sabemos que a semente transcende o semeador e que, independente do que estejamos vivendo, tu és o nosso único Deus e tu serás o nosso guia para todo sempre. Que cada um de nós neste ambiente sejamos, ó Deus, atentados para essa necessidade que temos de olhar firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Que a nossa esperança esteja nele, que entendamos que ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. E que é ele que quebra cadeias, é ele que destrói fortalezas, é ele que nos faz, ó Deus, construir um relacionamento sempre contínuo contigo, entendendo que toda a construção do plano de salvação é para nos dar essa oportunidade de relacionarmos contigo. Estávamos afastados, como todo homem, do Senhor por causa das nossas transgressões. Mas por Cristo Jesus, que se fez transgressão, que se fez pecado por nós, podemos nos achegar ao trono da graça, que é dar os nossos pés, reconhecer a tua soberania, mas acima de tudo podemos recostar a nossa cabeça no teu peito e chamá-lo Abba Pai, Paizinho querido. Que nesta manhã sejamos conduzidos pelo Senhor em tudo, sejamos levados a um nível sempre crescente de comunhão, de revelação da tua palavra, e que o nosso dia seja tomado, ó Deus, pelas decisões alimentadas a partir de uma palavra, a partir da voz interior do nosso espírito, que se conecta com o teu espírito, para fazer com que tomemos as decisões assertivas, que renunciemos, ó Deus, às nossas lutas, os nossos dissabores, que mesmo que ainda estejamos lutando, mesmo que ainda estejamos em meio a cada uma delas, tenhamos, ó Deus, a certeza, a convicção de que é melhor estar do teu lado, é melhor rendermos à tua vontade e que o nosso coração venha se inclinar ao teu coração e a paz que excede todo entendimento venha governar as nossas decisões, que não tomemos decisões precipitadas pela angústia, pela ansiedade, pela preocupação, mas que possamos, ó Deus, ser levados para este lugar onde tudo em nós seja para o louvor da tua glória. Que cada decisão do nosso coração ela seja levada
neste lugar, ó Deus, de entendermos que tudo que o Senhor faz é perfeito, que nenhum do teu propósito deixará de se cumprir em nossas vidas. Pai, nesta manhã, eu te louvo por essa oportunidade, não por mim, mas pelo Senhor que trabalha em mim. Dá-nos, ó Deus, essa possibilidade de ministrar essa palavra na unção do teu Espírito e que possamos levar, ó Deus, cada um a este lugar de satisfação, a este lugar, ó Deus, de construção de uma vida pautada naquilo que tu dizes. Espírito Santo, tu sabes a necessidade de cada um de nós. Vai ao encontro de cada um nesta manhã, onde quer que cada um esteja. Libere uma palavra de socorro, de provisão. Muda, Senhor, a atmosfera desse ambiente onde cada um de nós está residindo e que haja uma atmosfera de paz, de alegria, de harmonia. Que tu sejas o provedor, tu sejas a provisão para cada casa, cada lar aqui representado. Tu tens, ó Deus, em cada família a oportunidade de estabelecer o teu reino e oramos, ó Deus, para que o teu reino venha e que ele seja estabelecido na vida de cada um, conforme a tua vontade. Realiza o teu querer em nós e através de nós. Perdoa-nos, ó Deus, os nossos pecados. Perdoa-nos, ó Deus, pelas nossas decisões abruptas, sem refletir no que cada uma delas poderia resultar. Perdoa-nos, ó Deus, pela dureza do coração. Perdoa-nos, ó Deus, pela frieza espiritual. Perdoa-nos, ó Deus, por não viver aquilo que era para ser vivido no tempo oportuno. Mas que nesse dia, teu Espírito venha ministrar ao nosso espírito e no seu papel de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, que o Senhor possa nos levar a olhar para dentro de nós e perceber o quanto precisamos do Senhor. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade de um modo tão perfeito como é feito nos céus. Obrigado, Pai, por esta manhã, por este dia. Obrigado por essa oportunidade de compartilhar a tua palavra. Assim te louvamos e te agradecemos na autoridade do nome de Jesus. Amém, meus preciosos. Vamos para a palavra. Dias atrás, eu ministrei na nossa igreja sobre a necessidade que temos de ativar os nossos sonhos. Eu levei essa palavra para um outro caminho. Tinha colocado alguns pontos bem interessantes voltados para a dificuldade de ativar os sonhos, como os inimigos dos sonhos, e nos projetando através daquilo que a palavra estava nos dizendo sobre como poderíamos ativar esses sonhos. Mas eu estava ontem preparando essa palavra e me veio a necessidade da gente olhar para aquilo que a palavra nos instrui sobre. De repente nós estamos hoje no sexto mês, final do sexto mês do ano de 2025, e pensei de repente, quantos de nós talvez ainda estejamos em um ambiente, em uma situação em que nós precisamos trazer a questão da ativação de sonhos. E eu trago o texto de Daniel no capítulo 1, versículo 17, que diz assim: quanto a estes 4 jovens,
Deus lhe deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria. Mas aí a palavra diz assim: mas a Daniel deu entendimento em toda a visão e sonhos. Algo interessante nesse texto aqui fala sobre que Deus deu aos 4 o conhecimento, a inteligência em todas as letras e sabedoria. Mas algo especial foi levado, algo especial foi entregue por Daniel. Entendimento em toda a visão e sonhos. É o desejo do coração de Deus que todos nós possamos sonhar. Nós encontramos na Bíblia sonhadores, homens e mulheres que se levantaram na sua geração para estabelecerem sonhos que Deus havia plantado no coração de cada um deles. Abraão, por exemplo, sonhou em ver uma descendência numerosa como as estrelas, como a areia do mar. E mesmo diante das impossibilidades, a gente percebeu que aquele sonho que Deus havia colocado no coração dele aconteceu. Outra pessoa foi José. José, o sonhador, conhecido como sonhador, em Gênesis 37, versículo 19, os irmãos disseram um ao outro: eis, lá vem um sonhador mor. Que possamos ouvir isso das pessoas a nosso respeito. Que as pessoas possam dizer de nós: ali está um sonhador. Pense naquela mulher sonhadora, pense naquele homem sonhador. José se levantou como aquele que sonhou com a sua projeção futura em ser o provedor de uma nação, e isso aconteceu. Podemos olhar para Moisés também, que sonhou em ver a libertação do povo de Israel do Egito, e a libertação aconteceu. Podemos também destacar Josué e Calebe, numa fé confrontadora, sonhou em continuar a conduzir o seu povo depois da morte de Moisés para a terra prometida. Quantas dificuldades, quantas lutas cada um deles tiveram para levar esse povo a esta terra, em sonhar em ver acontecer aquilo que Deus prometeu, e aconteceu. Olhamos para Calebe de uma forma especial, que para mim é um destaque, que aos 80 anos chega para Josué, encontrou as forças para que na sua fatia de terra dada por Josué, ele foi em busca de Josué: eu quero a minha terra para que eu possa constituir família. Eu sei que lá tem os inimigos, mas eu tenho força suficiente para poder ir àquele lugar e tirar os inimigos daquela terra, tirar as dificuldades e possuir aquela terra como herança do Senhor. E isso aconteceu. Ele removeu os inimigos, tomou posse do seu território, que era alvo dos seus sonhos. Por que não lembrar também de Neemias, que agasalhou dentro de si um sonho, o sonho mesmo no ambiente desfavorável, mesmo numa situação desfavorável, quando estava ali fora da sua terra, o sonho de restaurar os muros de Jerusalém, e ele se permitiu engravidar deste sonho, visualizando Jerusalém completamente reconstruída. Que diferença tem esses homens de mim e de você? Que diferença tem esses homens diante do que eles construíram, diante do que eles alcançaram da minha vida e da sua vida? Somos filhos de Deus. Da mesma forma que Deus usou Neemias para reconstruir Jerusalém, da mesma forma que Calebe encontrou forças para poder ver o sonho da sua terra sendo resgatada, sendo restituída, da mesma forma que Josué e Calebe avançaram rumo à tomada de Canaã, da mesma forma que José se transformou num grande sonhador ali dos sonhos de Deus, sendo provedor de uma nação, da mesma forma que Moisés se levantou diante de todos os desafios, diante de todas as lutas, para ver o povo de Deus liberto das garras do Egito, da mesma forma que Abraão
mesmo sem ter a intimidade com o seu Deus, se colocou nesse desafio em sair da sua casa, deixar a sua parentela para ir a conquistar aquilo que Deus havia plantado em seu coração, aquilo que Deus havia dito para ele, que ele seria pai de uma multidão. Assim ele o fez. E eu sempre fico pensando, quantos de nós aqui têm sonhos ainda a serem construídos? Quantos de nós sabemos que para que estes sonhos sejam estabelecidos, nós precisamos dessa conexão com aquele que plantou esses sonhos dentro de nós? Jeremias, no capítulo 29, versículo 11, eu gosto muito desse texto, diz assim: porque eu bem sei que pensamentos tenho a vosso respeito. É como se Deus dissesse: eu sei o que é melhor para você. É como se Deus dissesse para cada um de nós: eu sei os sonhos que eu tenho para você. E ele diz: pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Se eu sei que está nas mãos do meu Deus aquilo que eu anseio vivenciar, eu devo me conectar a Ele para que tudo isso que é desejo do coração dele seja liberado para o meu coração. Não existe possibilidade de viver os sonhos de Deus distante de Deus. Não existe possibilidade de viver os sonhos de Deus sem essa conexão, sem esse relacionamento com Deus. E eu faço uma pergunta para você, antes de entrar aqui na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 5. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 5. Quantos desafios você tem encontrado na realização dos seus sonhos? Quantas lutas, oramos aqui logo pela manhã, quantas lutas vivenciadas, quantas lutas experimentadas. Talvez você esteja no meio de uma luta que tem trazido tristeza para você. Talvez você esteja no meio de uma luta que não está trazendo prazer dentro do seu relacionamento, dentro da construção da sua família. Mas eu quero dizer para você, mesmo diante das lutas, nós encontramos em cada uma dessas pessoas que nós falamos aqui, nós encontramos nelas a continuidade, a permissão de continuar fazendo, de continuar crendo, de continuar lutando, apesar das dificuldades. Eu trago para você isso, que todo aquele que realizou sonhos na sua história, todos aqueles que vivenciaram sonhos, realizaram sonhos, todos estes enfrentaram dificuldades. Que não será diferente comigo e com você. Estou aqui para dizer para você nessa manhã: não pare diante das dificuldades, não pare diante das lutas, não pare diante daquilo que disseram ou daquilo que estão dizendo para você. De uma coisa eu sei: conecte-se, trazendo Jeremias 29:11, conecte-se àquele que sabe para onde está te conduzindo. Conecte-se àquele que tem as palavras que você precisa ouvir. Conecte-se com aquele que vai te levar à realização do seu propósito. Deixe de lado algumas situações que são embaraços na sua vida, são impeditivos para que os projetos de Deus aconteçam na sua vida. Olhamos para a vida do apóstolo Paulo, que a sua vida nos inspira também a lutar. Quantas lutas o apóstolo Paulo vivenciou. Ele mesmo diz que porque mesmo quando chegamos à Macedônia, a nossa carne não teve repouso algum. É como se estivesse dizendo: a nossa carne não sofreu, não teve alívio nenhum. Antes de tudo, fomos atribulados. Por fora combates, temores por dentro. Uma luta de fora e uma luta por dentro. Paulo cita os inimigos que ele enfrentava, os inimigos internos e os inimigos externos, por dentro e por fora. Como Paulo fazia referência a essas provações que ele enfrentava? Vamos ler 2 Coríntios capítulo 11, escreva aí para mim. 2 Coríntios capítulo 11,
versículo 23 a 31. Eu queria te fazer um pedido, porque algumas pessoas estão dizendo que não estão recebendo a notificação da live, por isso não estão entrando. Por gentileza, envia aí para os seus amigos, envia para o seu grupo de WhatsApp, seja no grupo da sua igreja, seja no grupo da sua família, seja para um amigo. Envia aí para ele alguns aviõezinhos para que ele possa atentar. Vamos olhar, vamos visualizar as lutas que Paulo enfrentou, escrita aí na segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23. Veja bem. Diz a palavra: são todos ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais. Em açoites, mais do que eles. Em prisões, muito mais. Em perigo de morte, muitas vezes. Eu recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites, menos um. 3 vezes fui açoitado com vara, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, 1 noite e 1 dia passei no abismo. Em muitas viagens, muitas vezes em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigo da minha nação, em perigos dos gentios, em perigo da cidade, em perigos do deserto, em perigos do mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos, fadigas, muitas vigílias, muitas vezes, em fome, sede, em jejum, diz Paulo, em jejum, muitas vezes, em frio, em nudez, além das coisas exteriores, ou seja, os problemas de fora, que oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu também não me abrase. Se convém gloriar-me, gloriarei-me no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Olhamos para essa lista aí de provações que Paulo tinha enfrentado e a gente muitas vezes até se cansa em citá-las. Mas olhamos para essa lista de provações e percebemos que talvez nós enfrentamos as mesmas lutas, internas e também externas. Todas lutas de um homem de Deus, como eu e você. Assim é a nossa luta. Se temos um sonho, todos enfrentaremos os problemas internos e externos. Todos nós teremos que nos levantar em determinados momentos e dizer: para, basta, caia por terra, saia da minha presença. Usar da autoridade para que esses sonhos aconteçam e tudo se manifeste. E eu quero olhar para vocês aqui agora, dizer quais são esses inimigos de fora da nossa alma. Quais são os dissabores que enfrentamos do lado de fora? Primeiro deles, sabemos que nós temos um inimigo que se chama Satanás. Ele é o nosso inimigo principal, o diabo. Ele é o nosso inimigo. Sabemos também que o mundo também corrobora como um dos inimigos, nos impedindo da gente avançar, nos impedindo de cumprir o propósito. Como o mundo, estou falando do sistema. Os meus alunos aqui sabem, nós falamos sobre isso aqui em 2 aulas de discipulado, falando nisso hoje é dia de discipulado, em que o mundo, o sistema, ele investe em cima daqueles que estão caminhando da realização dos sonhos para tentar seduzir, para tentar fazer com que ele se envolva nesse sistema e perca a sua rota do propósito de Deus. Mas também um dos nossos inimigos é a oposição que nós sofremos diante das nossas ideias, diante dos projetos e às vezes oposições desleais. Obviamente, todas as vezes que nós trazemos uma ideia que Deus plantou no nosso coração, nós vamos ter que pedir de Deus uma habilidade divina para que a gente possa expor essa situação. Olhamos para o próprio José, que diante de um sonho que Deus colocou em seu coração, ao apresentar esse sonho diante dos seus irmãos, José não teve a habilidade divina
para poder ali apresentar os sonhos para pessoas que não estavam preparadas. E ele sofreu resistência. Muitas vezes nós não vamos poder apresentar os nossos sonhos para qualquer pessoa. Eu não posso apresentar os meus sonhos para pessoas que não têm visão de futuro. Eu não posso apresentar os meus sonhos para quem não está conectado com aquilo que eu estou vivendo, com aquele momento que eu estou vivendo. Então nós podemos enfrentar essas oposições diante das nossas ideias, diante daquilo que Deus tem plantado no nosso coração. Outra oposição, e eu diria que essa é uma das mais frequentes oposições, são as distrações. O mundo de hoje, querido, ele está preparado para nos distrair. Tudo que está ao nosso redor vem no objetivo de provocar distrações. Nós temos as redes sociais, nós temos uma série de entretenimentos no nosso dia a dia que são, eu diria, inimigos daquilo que é projeto, daquele alvo que nós colocamos o alvo de ler tantos livros, colocamos alvos de ler a Bíblia, colocamos alvos de pertencer a um grupo pequeno, mas quantas coisas atravessam na nossa frente quando tomamos uma decisão. Tomamos decisões de fazer uma dieta, tomamos decisões de cumprir um projeto, e quantos de nós ficamos para trás? Quantos de nós deixamos de lado diante das distrações que apareceram na nossa frente? Ou seja, não focamos, não colocamos nosso objetivo, aí chegou uma coisa, nos tirou. Às vezes fizemos no início do ano tantos sonhos, tantos projetos, escrevemos tanta coisa do que iríamos decidir ao longo deste ano de 2025, mas você chega agora no mês 6, você chega agora no mês de junho e percebe quantas distrações apareceram na sua frente. Um familiar, um amigo, uma situação, talvez ali, até uma enfermidade ali chegou na sua vida que te trouxe ali situações que você teve que mudar a sua rota. Essas distrações são coisas que nos tiram do foco. Deus nos deu uma missão e às vezes nós perdemos na nossa caminhada e abandonamos o que é prioridade pelo urgente. E muitas vezes nós que temos esse hábito de querer agradar a todo mundo, coisas que a gente nunca vai poder fazer, a gente deixa aquilo que a gente projetou para poder estabelecer, para poder correr atrás de algo que é secundário. Nós temos que ter algo interessante. Ontem mesmo alguém disse, o que você está fazendo amanhã, na parte da manhã? Eu disse, olha, minhas manhãs, elas são para isso. Eu tenho as minhas manhãs para estudar, eu tenho as minhas manhãs para orar, eu tenho as minhas manhãs para preparar a palavra, eu tenho as minhas manhãs para poder cuidar da minha vida, para que na tarde eu possa dar sequência naquilo. Então, quantas e quantas vezes situações vieram para tentar tirar do foco, distrações apareceram para a gente poder sair daquele lugar onde nós determinamos que estaríamos. Outras situações que podemos dizer que são inimigos, são os recursos. Ou seja, não temos situação financeira para realizar naquele momento o que precisamos realizar. Quantas vezes nos esbarramos na falta de dinheiro para cumprimento dos nossos sonhos? E é por isso que tantas vezes nós precisamos buscar de Deus a oportunidade de buscar recursos, de orar em cima daquela situação para que Deus traga provisão para aquela situação, para aquele sonho, para aquele projeto que nós queremos realizar. São inimigos de fora. E poderíamos fazer uma lista ainda enorme de problemas que nós enfrentamos, coisas que têm atrapalhado a nossa caminhada cristã. Mas e os inimigos do lado de fora, do lado de dentro? Olhamos agora os de dentro, os de fora. Vamos olhar agora para dentro de nós. Quais seriam os inimigos do lado de dentro? Pensemos bem.
Cite uma aí. Quais são os inimigos do lado de dentro que nós encontramos que nos dificulta na realização dos nossos sonhos? Diga para mim aqui. Vamos ver se você, pelo menos, cita um deles. Coloca aí pra gente. Um deles. Quais seriam os inimigos de dentro de nós? Vamos lá, estou esperando. Bora. O medo. Verdade. O medo. Mas onde o medo está inserido? A Elaine colocou também a incredulidade. Perfeito. Mas aí pensemos em algo. O primeiro e maior inimigo que mora dentro de nós é a nossa carnalidade. Perfeito. Poderíamos citar vários aqui, como vocês estão citando aí. Mas o primeiro deles é a carne. É a nossa carnalidade. Romanos 7, 24 diz: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Era a briga de Paulo, da sua própria carne, do seu pecado. E quando nós falamos da carnalidade, é porque a carne é o nosso maior inimigo e ele mora dentro de mim. Ele mora dentro de você. E a carne, ela tem que estar sempre na sujeição do espírito. A carne não pode ser alimentada. Quando falamos da nossa carnalidade, significa alimentar o nosso homem interior daquilo que ele quer. Por exemplo, você vai olhar para Gálatas, no capítulo 5, e você vai ver uma lista ali de coisas que o próprio apóstolo Paulo fala do que a carne produz. Veja bem o que Paulo vai dizer para a gente no capítulo 5 de Gálatas, sobre o que ela produz, o que o nosso inimigo interior produz. Deixa eu pegar aqui, versículo 19 de Gálatas 5. Ora, as obras da carne, ou seja, aquilo que ela produz, são manifestas pela imoralidade sexual, pela impureza, pela libertinagem, pela idolatria, pela feitiçaria, o ódio, a discórdia, ciúmes, a ira, o egoísmo, as dissensões, as facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a estas. E Paulo vai dizer: eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam estas coisas não herdarão o reino de Deus. O que Paulo está dizendo para nós? Se eu permito que esse meu inimigo que mora dentro de mim, ele tenha forças, se eu permito que esse inimigo dentro de mim, ele crie saúde, ele se manifeste, eu vou perder o reino de Deus. Eu vou perder as oportunidades de Deus. Eu vou perder aquilo que Deus tem para mim. A Bíblia fala que os filhos de Deus não estão ali para realizar os desejos da carne. A Bíblia fala que os filhos de Deus são aqueles que são guiados não pela carne, são guiados pelo Espírito de Deus. Quantos filhos de Deus nós temos nesse ambiente? Quantos filhos de Deus? Se você é filho de Deus, quem lhe guia, quem lhe conduz, não é o seu inimigo interior, mas é o Espírito Santo que habita dentro de você. Um outro inimigo forte que nós temos dentro de nós, ainda lembrando da carne, quando a gente pensa em que a carne dá espaço, é quando a gente permite, por exemplo, ficar com raiva.
é quando a gente permite as brigas, que a gente alimenta as contendas, que a gente se torne impaciente. Tudo isso é obra da carne. Um outro inimigo de dentro que a gente precisa trabalhar é a culpa. Quantas pessoas estão presas na culpa do passado? Quantas pessoas estão presas ao passado por não conseguir liberar perdão para si mesmo? Quantas vezes aquilo que Deus quer curar, motivar, o diabo vai lá, o nosso inimigo externo vai lá, arranha a ferida, sangra de novo e faz com que você fique calado, não se movimente para curar aquilo, não se movimenta para poder restaurar aquilo, porque o interesse do diabo é justamente que você se cale e pare no meio do caminho, por causa dos erros do passado, por causa de uma situação mal resolvida. Se você está debaixo de um sentimento de culpa, se você está debaixo de um sentimento em que você fez algo e que você mesmo diz para você, eu não me perdoo, isso é imperdoável. Eu quero dizer para você, lança tudo isso na cruz do Calvário. Lança tudo isso aos pés da cruz. Resolva isso em Deus e saiba que Ele é o maior interessado, que você seja mais que vencedor. Resolva essa culpa. Existe alguém que não te condena. Existe alguém que está aqui para lhe perdoar, independente do que tenha acontecido. Se você dentro de si ainda não se levanta como aquela pessoa por causa de coisas não resolvidas no passado, por causa de atos imprudentes no passado, se resolva em Deus. Entregue na cruz. Entregue na cruz. Entregue na cruz. O teu Deus é um Deus perdoador. Mas um outro inimigo que vocês citaram aqui e que ele é, eu diria, muito forte, porque nós o alimentamos, por isso ele se torna forte, porque o nosso inimigo interno é alimentado por nós mesmos. Não é pelo diabo, por nós mesmos. Nós que damos espaço. Às vezes o diabo até diz, e nós alimentamos, e nós tomamos posse daquilo ali, das inverdades, das mentiras do pai da mentira. Outros citados por você, que pela maioria de vocês, é o medo. Porque o medo, ele é um motivador contrário à realização das nossas tarefas. O medo, ele aprisiona. O medo, ele é aquele que opõe a fé. O opositor da fé, que uma pessoa que não se posiciona em fé, ela está dominada pelo medo, o medo de agir, o medo de... Pense nisso. Deu uma travadinha aqui, deixa eu voltar. Tá tudo normal para vocês aí? Deu uma travadinha aí no vídeo? Tá tudo normal? Bom dia para você que acabou de chegar. Tudo normal? Me sinaliza aqui, por favor, para a gente continuar. Então, todas as vezes que você diz assim, eu tenho medo, eu estou inoperando a fé. Todas as vezes que você coloca essa expressão, eu tenho medo, você tirou a fé. Você abandonou a fé. E às vezes as pessoas têm isso como um hábito. Não, eu tenho medo. Querido, entenda que se eu trago o medo, a fé vai. Se eu coloco o medo, a fé vai embora. Eu tenho medo de fazer isso, eu tenho medo de me posicionar, eu tenho medo de fazer, eu tenho medo de realizar tal tarefa. Eu tenho medo disso não acontecer. Todas as vezes que você traz isso, é um inimigo interno que você está alimentando, ao invés de exercer a fé naquele momento oportuno.
Outro nosso inimigo interno são os complexos. Aquilo que fomos adquirindo no nosso crescimento, na infância, na adolescência. Palavras que nos marcaram, que nos amaldiçoaram. Pessoas, autoridades que nos amaldiçoaram. Autoridades como os nossos pais. Ah, você não vai dar para nada. Tá vendo que você não consegue? Você é um lesado. Pais que levantam a voz, irmãos mais velhos que levantam a voz, professores que levantam a voz, e aquilo, você se alimentou daqueles complexos no tempo presente, na sua fase adulta. Agora você está travado, e eu profetizo a libertação deste complexo agora na autoridade do nome de Jesus. Eu quebro essas palavras que foram ditas contra você, que você não teria condições, que você não iria vencer na vida. Eu quebro essas palavras na autoridade do nome de Jesus. E eu removo essa voz de dentro da sua alma, essa voz que diz que você não vai conseguir. Eu removo na autoridade do nome de Jesus. Declaro que todo o projeto do coração de Deus, ele será estabelecido na sua vida. Outro inimigo interno são os insucessos, as tentativas fracassadas. Você começou um projeto, não deu sequência, parou. Todas as vezes que você começa um projeto, você não dá sequência. São insucessos no passado não resolvidos que te amarram no tempo presente. Entenda bem que Deus é o maior interessado em que você resolva essa questão para você se projetar no tempo presente para algo que Ele quer lhe entregar no futuro. Então não alimente dos insucessos do passado dizendo que você não vai conseguir. Olhe para o insucesso do passado e aprenda com ele e diz: não deu certo ontem, mas hoje vai dar. Eu não consegui ontem, mas hoje eu vou conseguir. Vai por esse caminho. Mesmo diante das tentativas fracassadas, começou um projeto, vá, persevere, até ver acontecer aquilo que precisa acontecer. Um outro inimigo da nossa fé, o inimigo da realização dos nossos sonhos, é a falta de fé. Um outro inimigo da realização dos nossos sonhos é a falta de fé. Eu não consigo crer, eu não consigo acreditar que Deus pode, que Deus vai fazer isso. Você que é muito racional, você tem a dificuldade de ver acontecer aquilo que Deus tem para a sua vida. Eu quero dizer para você, não queira olhar para o seu vizinho, achar que Deus vai fazer na vida dele, não vai fazer na sua. Não permita que aconteça na sua vida essa questão, esse posicionamento de imaginar que Deus pode fazer na vida dos outros e não na sua. Você vai conseguir. Ative a sua fé a cada manhã, recebendo a cada manhã uma palavra aqui na live, seja na leitura da palavra. Aplique isso no seu coração. Permita que a semente entre no seu coração. Agora entenda uma coisa, querido. Se eu venço a carne, se eu venço o mundo, se eu venço esse inimigo interno da minha carne, se eu venço o mundo, não me assentando às rodas escarnecedoras, não me assentando às rodas de palavras negativas, palavras destruidoras, se eu venço os dois, tanto esse interno, a carne, quanto esse externo, do mundo, Satanás não terá a oportunidade de chegar na minha vida. Eu quero parar por aqui hoje. Eu quero falar amanhã, dar continuidade amanhã. Hoje falamos sobre os inimigos dos sonhos. Mas eu quero ver se eu dou continuidade amanhã em como você pode ativar, acordar, despertar, lutar pelos seus sonhos, mesmo diante das dificuldades que você está enfrentando. Eu quero orar por você nesse momento. Pai querido,
sobre cada um de nós que no nosso dia a dia tem enfrentado as lutas, na realização dos sonhos que o Senhor tem plantado em nosso coração, seja qual for a dificuldade que cada um esteja vivendo, sejam as lutas, os inimigos de fora, sejam inimigos de dentro, que cada um deles, ó Deus, encontre no Senhor a oportunidade deles serem vencidos. Que possamos colocar o nosso foco em Ti e ativar dentro de nós as promessas do Senhor. E oramos, ó Deus, nessa manhã para que cada um de nós possa ser conduzido pelo Senhor neste lugar onde as possibilidades são reais, onde que mesmo diante das lutas que temos atravessado, que o Senhor, ó Deus, venha nos dar a habilidade, que o Senhor nos dê a força suficiente, construindo em nós a possibilidade de ver acontecer aquilo que é promessa da parte do Senhor. Eu abençoo cada família que está conosco aqui nessa live, os abençoo com o melhor do teu coração e declaro provisão para cada um de nós ao longo deste dia. Assim eu te agradeço e te louvo na autoridade do nome de Jesus. Amém? Mesmo que você encontre ao longo da sua vida inimigos dos seus sonhos, persevere. Mesmo que a situação hoje não esteja favorável, persevere. Mesmo que diante dos seus olhos aquilo seja impossível, você não vive pelo que você vê. Você vive pelo que você crê. Então, seja muito bem-vindo a essa nova temporada. Amanhã a gente continua. Amanhã a gente vai estar aqui para buscar de Deus uma palavra para nos levantarmos em tempo oportuno. E para os meus discípulos aqui, para os meus alunos do discipulado, hoje tem discipulado, 8 horas a gente se encontra. E amanhã a gente vai estar juntos aqui, 6h30, para mais um tempo especial. Obrigado pela companhia. Printa esta tela aqui, publique, marque pessoas. Vou deixar a live salva, vai lá e compartilhe essa live com pessoas queridas. Deus abençoe, forte abraço e a gente se encontra amanhã, se Deus assim permitir, às 6h30. Beijo.